Lucas capítulo 5, de 5 a 7. Os discípulos estavam no mar e quando eles retornaram com os barcos vazios. O Senhor olha para eles e manda eles voltarem para o mar e lançarem as redes em um lugar fundo. Eles olham para o Senhor e falam: Senhor, nós ficamos a noite inteira tentando pescar e não apanhamos nenhum peixe, mas sobre a tua palavra nós voltaremos. E eles voltaram e obedeceram ao que o Senhor mandou. E pegaram tanto peixe, que tiveram que pedir para os seus companheiros no outro barco para ajudar. E a Bíblia vai dizer que eram tantos peixes que eles quase afundaram. Paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida. Hoje é dia 29/11 de 2025. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Faz uns dias que nós não gravamos nenhum vídeo, nenhuma mensagem. É porque às vezes nós damos uma pausa mesmo, irmãos, precisamos. Eu não posso ficar no automático, todo dia no automático para gravar um vídeo, gravar uma mensagem, sem o Senhor mandar, sem ser inspirado pelo Espírito. Irmãos, de forma nenhuma. Você não vai ver isso comigo, mas de jeito nenhum. Eu não gravo nada no automático, não faço nada no automático. Procuro ficar em Deus. Quando o Senhor manda, quando Ele determina, quando o Espírito me inspira, aí sim nós gravamos alguma coisa. E sobre a palavra de Deus. E é isso que eu gostaria de falar rapidamente. Eu sei que isso dá um tema, dá uma pregação, dá um estudo muito profundo, mas nós temos pouco tempo aqui para o vídeo não ficar enfadonho para vocês. Sobre a tua palavra. Irmãos, não há nada mais poderoso no universo do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, João ele vai falar e vai nos revelar no seu evangelho que a palavra, o verbo, é o próprio Senhor. Para que você entenda, Deus, ele teve que criar o verbo. É como se a mente, existisse, mas a mente tem que criar a palavra, o verbo. Ou seja, verbalizar aquilo que a mente pensou. E aí o que acontece? A mente, vamos colocar assim, a mente cria a palavra. Para que o que a mente pensa, o que a mente determina, a palavra fale, a palavra lance, para que o Espírito, ele possa concretizar aquilo que a palavra determinou. Vamos colocar assim, irmãos, um chefe, um líder, um presidente de uma grande empresa, ele tem uma grande ideia. E aí ele, dentro de uma reunião, ele vai falar para o seu subordinado, vamos colocar assim, que ele gostaria que aquela ideia fosse colocada em prática. E aí o seu subordinado, ele vai chegar para o seu subordinado, ou seja, o subordinado do subordinado, e ele vai falar: olha, o nosso chefe teve essa ideia, e essa ideia tem que ser colocada em prática. E vai ser assim, assim, assim e assim. Ou seja, ele falou o que o chefe pensou. E aí os operários vão colocar em prática aquilo que foi determinado, primeiro, pelo chefe que pensou, que teve a ideia, e o segundo, que determinou como fosse feito. Então, irmãos, isso é uma maneira de nós entendermos, É uma maneira de nós compreendermos e tentarmos entender como funciona, como é Deus, no seu trino, Porque a Bíblia diz que nosso Deus, ele é único, mas João fala que o verbo foi criado. Ele é o primogênito das criaturas. Então Deus, ele teve que, no seu pensamento, na sua
mentalidade, enfim, irmãos, né? Ele teve que criar o verbo para que aquilo que ele pensasse fosse colocado em prática na palavra, ou seja, determinado, mandado. Mas quem executa é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que executa. Por isso que o Senhor cura de perto, cura de longe. Por isso que o Senhor manda lá do seu trono, e aqui na terra é estabelecido, no universo é estabelecido por causa do seu Espírito, ou do seu Ruach HaKodesh, né? Isso em hebraico, o Espírito do Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pela palavra de Deus, irmãos, aquilo que Ele determina, aquilo que Ele manda, aquilo que Ele, nos dá ordem para fazer, você crê que a palavra tem poder? Você crê que a sua palavra ela tem poder? Porque nós temos diversos exemplos dentro da Bíblia do que foi determinado por Deus e aconteceu. Nós temos hoje Mateus capítulo 24 se cumprindo. Os sinais estão aí daquilo que o Senhor falou naquela época. Isaías, ele profetizou a respeito do Senhor 700 anos antes do Senhor se manifestar. Então a palavra de Deus ela tem poder. E os pescadores naquela hora ali estavam cansados a noite inteira lançando rede, preparando a rede. Depois eles puxaram a rede e não pegaram nada. Pescadores que estavam acostumados a pescar no mesmo lugar, estavam com aquela rotina de pescaria e não pescaram absolutamente nada, mas sobre a palavra do Senhor. A Bíblia diz que foram tantos peixes que quase que o barco deles afundou. Então, sobre a palavra de Deus tem abundância. Sobre a palavra de Deus acontece aquilo que Ele determinou. Nós temos que entender isso, porque nós estamos vivendo uma época muito difícil, irmãos, muito difícil. E nós estamos vivendo a época do engano. Uma das maiores armas do adversário é o engano. Não pense você que ele mudou, porque não mudou. E tem espírito por aí se passando pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e não é o Espírito Santo que está falando, não é o Espírito Santo que está revelando, não é o Espírito Santo que está mandando. Pode ser o espírito do homem, pode ser o ego do homem e pode ser o espírito do engano. Então nós temos que tomar muito cuidado, pedir a Deus o dom do discernimento de espírito dado pelo seu Espírito, para nós não sermos enganados. Porque a própria Bíblia diz que haverão sinais nesses últimos dias, e o anticristo, quando ele se manifestar, ele vai vir com sinais tão tremendos que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. E a Bíblia diz que o Senhor tem que abreviar aqueles dias, ou seja, virão dias tão terríveis, tão enganosos, que se o Senhor não abreviasse, até os escolhidos seriam enganados. Ou seja, enganaria todo mundo. Eu não me engano. Engana. Eu sou de Deus, eu sou vaso. Engana. A Bíblia diz que se o Senhor não abreviasse, enganaria a todos. Então a artimanha dele é terrível. A forma que ele opera, como ele engana, como ele age, não é fácil, irmãos. Então o que acontece? Nós precisamos estar focados na sua palavra. Devemos estar focados naquilo que determina a palavra do Senhor. Alguém está entregando alguma coisa? Vamos ter o filtro na palavra. Alguém está determinando alguma coisa, profetizando alguma coisa, bradando, pulando, gritando, sapateando. Vamos para a palavra. Temos que ter um embasamento da palavra. Temos que ter o suporte da palavra. A nossa base é a palavra, a nossa regra de fé é a palavra de Deus. E se a palavra do Senhor determina, vamos pela palavra, porque vai acontecer, porque a palavra não muda, a palavra é imutável. A palavra, como o nosso Deus, é imutável, não tem sombra de variação. É isso, está escrito aqui, é aqui, está escrito lá, é lá, está determinado isso, está determinado isso. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E quem é o Senhor? A própria palavra manifestada em carne no nosso meio.
Então, se nós não conhecemos a palavra, você não conhece o Senhor. Se você não tem intimidade com a palavra, você não tem intimidade com o Senhor. Você não tem intimidade com o seu espírito, porque Ele é a própria palavra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso que nós temos que mergulhar, nós temos que estudar a palavra, esmiuçar a palavra, tentar entender a palavra, pedir entendimento, sabedoria, profundidade na palavra, para que a gente compreenda o que está escrito ali, para que a gente entenda a profundidade espiritual da palavra, daquilo que foi falado, daquilo que foi determinado, daquilo que aconteceu, da operação da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, para que a gente não seja enganado nesses últimos dias. Irmãos, cuidado, cuidado. Nem todo espírito que está por aí é o Espírito do Senhor, não. Não é, irmãos, não é. Eu tenho visto coisas, tenho escutado coisas que eu falo, Jesus, tem misericórdia. São pessoas querendo aparecer, pessoas querendo provar e mostrar que são vasos, que são usados, e não é o Senhor. Entrega recado no nome do Senhor. Deus está me revelando mentira. O Espírito está falando para mim, não está. Irmãos, a Bíblia diz que nós vamos dar conta daquilo que nós falamos. É o Senhor que está falando, não é. Cuidado, cuidado, vá pela palavra. Se você vai em culto de alguém, em alguma igreja, em algum lugar, veja se ele está baseado na palavra, veja se tem base bíblica, se tem o embasamento da palavra do Senhor. Se não tem, foge de lá, sai de lá. Ah, que é isso, pastor? Eu gosto porque tem muita revelação, irmãos. Eu gosto de revelação também. Deus, pela misericórdia, também me usa na revelação. Mas o principal na minha vida é a palavra. Eu tenho que ir pela palavra para não ser enganado. Por que você acha que existem as seitas e as heresias? Porque a palavra ela é modificada. A exegese, a hermenêutica bíblica, ou seja, a interpretação da palavra, ela é modificada. E às vezes eu pego um versículo e dali eu crio uma doutrina. E aí eu pego aquele versículozinho isolado e não olho o texto, não olho o contexto, e aí crio alguma coisa, e você acha que aquilo ali é de Deus. Não é. Você acha que aquilo ali é do Senhor. Não é. E existem seitas por aí que foram criadas em cima disso. Uma revelação. Ah, que fulano teve uma revelação, e que o anjo apareceu, e que não sei o quê. Irmãos, cuidado. E que fulano teve uma revelação, e que foi falado para ele, e que foi determinado. Cuidado, cuidado, vá pela palavra, vá pela palavra. Paulo fala em Gálatas, para nós terminarmos. Paulo chama a atenção em Gálatas que existem outro evangelho, existem outros evangelhos. Os evangelhos que não foram passados pelo apóstolo Paulo é um outro evangelho, e ele fala que é maldição, é anátema. E ele fala ainda que um anjo desça e apareça e fale a respeito de outro evangelho, seja anátema, maldição. Cuidado, cuidado, porque o único evangelho que existe e é poderoso é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em cima da palavra, vamos falar com Deus. Foi um alerta que o Espírito Santo colocou no meu coração. Um alerta que ele colocou porque eu tenho visto muita coisa por aí, irmãos. Misericórdia, como eu tenho visto. Tá bom? Então abra a Bíblia, estude, leia, medite e ore em cima da palavra. E fale, Senhor, está aqui, está na tua palavra. Eu vou orar em cima da palavra, eu vou determinar em cima da palavra. E aí eu quero ver não acontecer. Eu quero ver, irmão, se não vai acontecer. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Poderoso e eterno. Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és glorioso, Tu és tremendo. E a Tua palavra diz, Senhor, que tudo foi criado pela Tua palavra. O universo, as estrelas, o sol, os planetas, as galáxias, tudo foi criado pela Tua palavra. Senhor, quando nós olhamos o mar, o monte, os animais, as plantas, tudo foi criado pela Tua palavra.
Até o ser humano, Senhor, foi criado por causa da tua palavra. Então, Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir que o poder da tua palavra entre em nós, que o poder da tua palavra tome conta do nosso ser, que o poder da tua palavra, Senhor, determine o nosso futuro, determine os nossos passos, determine aonde a gente entra, de onde a gente tem que sair, aquilo que nós vamos fazer, o que nós temos que fazer. Poderoso e eterno, em nome de Jesus eu te peço, meu Senhor da glória, que pela tua palavra, que as muralhas caiam por terra, barreiras caiam por terra, porque a tua palavra diz, meu Senhor, que por um caminho o adversário vem, mas por 7 ele tem que fugir. Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, cairá por terra. Então que caia por terra toda a armadilha, todo o laço, toda a arma preparada contra a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra, Pai, que o teu poder seja manifestado na nossa vida para repreender o mal, e em nome de Jesus seja repreendida a enfermidade, o espírito da enfermidade, o espírito da confusão seja repreendido em nome de Jesus, o espírito da separação, o espírito da contenda, o espírito da desunião, o espírito do engano seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, vasculha a nossa vida. Todas as áreas, Senhor, da nossa vida sejam vasculhadas agora pelo Teu Espírito e pelo poder da Tua palavra, que caia por terra toda a frieza, que caia por terra toda a armadilha, que caia por terra todo o mal. Senhor, em nome de Jesus, o que o inimigo está preparando, o que está preparado, a armadilha, o laço, a cilada, meu Deus, em nome de Jesus, que caia por terra. Temos que nos apegar à Tua palavra, temos que estar na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que nós somos sacerdócio santo, um povo separado pelo Senhor para boas obras, embaixadores de Cristo aqui na terra. E como embaixador de Cristo, Senhor, tendo a autoridade do reino celestial, no nome do Senhor Jesus, eu determino que todo mal caia por terra, toda obra do inferno caia por terra, em nome de Jesus, contra a minha vida, a minha família, as minhas filhas, a minha mãe, as minhas irmãs, meus sobrinhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, estende Tuas mãos de poder sobre os meus irmãos e as minhas irmãs que estão inscritos no canal, que estão ouvindo agora essa oração. Meu Deus, em nome de Jesus, que caia por terra toda obra do inferno, que caia por terra todo intento maligno, todo levante de Satanás. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos guarda, nos protege, nos livra, meu Deus, para a glória do Teu santo e eterno nome. Que o Teu poder seja manifestado na nossa vida, Pai, e que todo mal, toda obra do inferno, Pai, em nome de Jesus, todo impedimento, barreira, muralha, corrente, cadeado, em nome de Jesus, tranqueira, todo o inferno, meu Pai, caia por terra, e em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Pela palavra de Deus. Fique na palavra. Me entregaram a revelação, me entregaram a profecia. Fique na palavra. Se for de Deus, vai se cumprir. Se for de Deus, vai se cumprir. Porque tem muita gente colocando a esperança numa revelação, numa profecia, e aí às vezes não foi o Senhor que falou, você não tem um discernimento, e aí você acaba ficando pior do que você estava, porque você colocou a tua esperança naquilo que foi entregue para você. Se for Deus, vai se cumprir. Se não for, não vai. Acabou, pronto. Eu estou aqui na palavra. A minha fé está aqui na palavra de Deus. Amém? Vamos orar apresentando o copo com água. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu apresento esse copo com água, consagro essa água e dou uma ordem: a água seja modificada agora pelo poder de Deus. Elemento água, H2O, em nome de Jesus, seja modificado agora pelo poder de Deus. E em nome do Senhor Jesus, quando nós bebermos, todo o mal do meu corpo, do nosso corpo, vai cair por terra. Em nome de Jesus, eu vou beber saúde, em nome de Jesus. Amém. Beba um gole
Aleluia, com fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Eita, glória a Deus, maravilha. Tenha um dia abençoado, né? Um final de semana abençoado, um sábado abençoado, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida, a tua família, onde você colocar a mão, onde você entrar, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Não esqueça de curtir o vídeo, dar o likezinho, compartilhar. Você que não está inscrito, se inscreva, tá? Deus te abençoe. Beijo no coração. Fique na paz do Senhor Jesus.